Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir um pouco da história de Cuba. A ilha de Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo em 28 de outubro de 1492, que a batizou com o nome de Joana, uma homenagem a Joana de Castela, filha de Fernando II, então rei da Espanha. Entretanto, o nome não vingou e o local ficou conhecido pelo nome nativo, que era Cuba. Os índios foram os primeiros habitantes até a chegada dos espanhóis. Durante aproximadamente 400 anos, a ilha ficou sob o domínio dos espanhóis, que cultivavam tabaco e cana-de-açúcar com a utilização de mão de obra escrava africana. A região de Guantánamo foi ocupada pelos americanos ainda em 1868, visando auxiliar os cubanos quando se revoltaram contra o domínio espanhol. Na ocasião, os Estados Unidos passaram a defender o lema Cuba Livre. 1898, com a derrota dos espanhóis, os norte-americanos passaram a controlar Cuba. Após 3 anos, os Estados Unidos concederam independência à ilha. No entanto, até hoje mantém uma base militar na cidade de Guantánamo, que foi construída em 1903 com a assinatura de um acordo determinando o aluguel do território pelos Estados Unidos por um valor anual. O símbolo da influência dos Estados Unidos era a Emenda Platt, criada pelo senador Orville Platt. Era um tratado em que Cuba aceitava que os Estados Unidos interviessem no país sempre que considerassem necessário. Apenas em 1934, o aumento do nacionalismo cubano e da crítica generalizada da Emenda Platt resultou em sua revogação como parte da política externa do presidente Franklin Delano Roosevelt. Além disso, também estipulava que bases navais americanas seriam desenvolvidas no país e que Cuba venderia ou alugaria terras para que os Estados Unidos pudessem explorar carvão. Nesse contexto, Cuba, na primeira metade do século XX, desenvolveu-se à sombra do interesse americano, e assim os seus governos funcionavam para atender a esses interesses. Em 1952, no contexto da Revolução Cubana, o país caribenho era governado por Fulgêncio Batista, um ditador que mantinha um governo extremamente corrupto. Fulgêncio assumiu o poder em Cuba com um golpe realizado em 10 de março de 1952, contra o então presidente Carlos Prío Socarrás. A ascensão ao poder de Fulgêncio foi a grande responsável por iniciar um movimento revolucionário de oposição. O ponto de partida, a Revolução Cubana, foi o ataque ao quartel de Moncada, no dia 26 de julho de 1953. Esse quartel do exército cubano era um arsenal de armamento e o ataque aconteceu com a guerrilha liderada por Fidel Castro e formada por um pouco mais de 100 de homens. Fidel esperava que o ataque contra o quartel pudesse ser o início de uma mobilização nacional contra Fulgêncio Batista. O movimento, porém, fracassou e muitos dos guerrilheiros que lutaram ao lado de Fidel Castro foram mortos ou presos. Fidel e Raul Castro foram presos, sendo Fidel condenado a 15 anos de prisão. Em 1955, os presos foram anistiados, sendo que o grupo de Fidel Castro se direcionou ao México, criando o embrião da guerrilha que iria derrubar Batista em 1959. Esse movimento foi denominado Movimento 26 de Julho. Foi nesse exílio que Fidel conheceu Che Guevara, revolucionário argentino, que resolveu aderir à luta dos cubanos, o que resultaria na Revolução Cubana. Os revolucionários cubanos retornaram para Cuba em um iate, mas foram recebidos pelo exército cubano como um duro ataque. Derrotados nesse ataque, esconderam-se na região de Serra Maestra. Entre 1956 e 1959, os revolucionários cubanos lutaram contra os exércitos de Fulgêncio Batista. A queda de Batista aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 1959, quando ele fugiu de Cuba. A derrota é explicada pelo historiador Eric Hobsbawm, um egípcio de Alexandria, da seguinte maneira:
Fidel venceu porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser motivado pela conveniência e o interesse próprio. Era liderado por um homem tornado indolente por longa corrupção. Desmoronou assim que a oposição de todas as classes políticas, da burguesia democrática aos comunistas, se uniu contra ele. E os próprios agentes, soldados, policiais e torturadores do ditador concluíram que o tempo dele se esgotara. Fidel Castro, o grande líder dessa revolução, chegou em Havana no dia 8 de janeiro. O novo governo estabeleceu Manuel Urrutia na presidência de maneira provisória e Fidel Castro como primeiro-ministro. A partir de 1959, começaram a ser implantadas diversas reformas no país. O novo governo cubano tentou diversificar a economia do país para reduzir a dependência do açúcar e também promover certa industrialização. Ambas fracassaram. Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos e as empresas instaladas no país. Com essas ações, os Estados Unidos opuseram-se abertamente contra o governo cubano e passaram a organizar medidas para sabotar Cuba. Uma das ações mais conhecidas organizadas pelo americano foi o ataque conduzido em 17 de abril de 1961, conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Nessa ocasião, dissidentes cubanos financiados pela CIA tentaram invadir o país sem sucesso. A cada nova medida tomada por Cuba que desagradava os Estados Unidos, e por isso os revolucionários cubanos começaram a ser acusados de serem comunistas, apesar das negativas de Fidel Castro de ser ideologicamente alinhado ao comunismo. O historiador, mais uma vez, o historiador Eric Hobsbawm, afirma que, embora radicais, nem Fidel Castro nem qualquer de seus camaradas eram comunistas. No entanto, tudo empurrava o movimento fidelista na direção do comunismo, desde a ideologia social revolucionária até o anticomunismo apaixonado dos Estados Unidos na década de 50. Em razão da aproximação de Cuba com a União Soviética por causa das tentativas americanas de derrubar o governo cubano, Cuba abraçou o comunismo como ideologia de seu governo. Para sobreviver, o país passou a necessidade da ajuda financeira, militar e técnica da União Soviética. Com isso, os Estados Unidos decidiram combater o governo socialista e cortaram relações econômicas e diplomáticas com Cuba. A aproximação de Cuba com a União Soviética resultou em 1962 em um dos capítulos mais tensos e delicados de toda a história da Guerra Fria, a crise dos mísseis, que foi a colocação em Cuba pela Rússia de mísseis nucleares como forma de ameaçar os americanos do norte e vizinhança, e em resposta aos Estados Unidos pela instalação de mísseis nucleares na Turquia, na Inglaterra e Itália em 1961. Em 14 de outubro, os Estados Unidos divulgaram fotos de voo secreto feito sobre Cuba, mostrando imagens. Pela primeira vez, os americanos se sentiram ameaçados pelas mesmas armas usadas em Hiroshima e Nagasaki, a apenas 150 quilômetros de distância de suas fronteiras. Foram 13 dias de negociações tensas até que Kennedy, numa demonstração de busca de entendimento, retirou secretamente mísseis que estavam na Turquia. Em 28 de outubro de 1962, Nikita Khrushchev, por sua vez, retirou os mísseis de Cuba, encerrando assim um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. A edição de 30 de outubro de 1962 do Estadão de São Paulo retrata o fim da crise dos mísseis. Com o fim da União Soviética, Cuba entrou numa grande crise econômica, já que dependia totalmente, integralmente dos soviéticos. Tendo ainda o bloqueio econômico dos Estados Unidos até hoje, Cuba tenta manter-se com os dólares obtidos com o turismo, já que a ilha caribenha possui uma cultura com grande diversidade. Música e dança são partes importantes da vida cubana. Danças conhecidas como o mambo, a salsa, o cha-cha-cha ou a rumba têm aqui a sua origem. Além da música, a literatura também é muito representativa em Cuba. Atualmente, o presidente de Cuba é Miguel Díaz-Canel. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei
e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.